Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcel Hasegawa e estou aqui para a nossa segunda videoaula sobre desenhar fluxos em Visage. Vamos lá para a tela? Hoje eu vou falar com vocês sobre gateways, tá? Então gateways são elementos de decisão. Então vou desenhar um fluxo simples aqui para a gente começar a brincar. Então arrastei um evento de início, que é sempre verde. Desse evento de início eu vou arrastar uma tarefa, então eu tenho a tarefa 1. Vou dele trazer um questionamento que é um gateway. Desse gateway eu vou trazer aqui ó, uma tarefa 2. E vou clicar sobre o gateway de novo e vou trazer uma tarefa 3. E aí dele eu vou arrastar um evento de fim. Né? Então o que esse gateway aqui ele está falando para mim? O que esse fluxo, perdão, está falando para mim? Ó, cliquei sobre a borda, vou diminuir. Tá? O que esse fluxo está falando? Está falando o seguinte, que eu vou chegar aqui, vou executar a tarefa 1, vou vir para um ponto de decisão, e nesse ponto de decisão eu vou escolher um caminho ou outro caminho. É o que a gente chama de gateway exclusivo. Né? Então eu vou clicar com o botão direito sobre o gateway, ele vai trazer essa caixa aqui e eu vou mandar exibir o marcador. Então esse símbolo, esse X, significa que ele pode escolher apenas um único caminho dentro do fluxo. Tá? Vou copiar aqui, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V, e aí, vamos imaginar que esse meu fluxo, agora, ele vai ser unido por mais um gateway, tá? Então eu trouxe para cá, mais um gateway aqui, mais um elemento de decisão, vou puxar uma caixa para cá, e daqui vou finalizar meu objeto. Opa, deixa eu deletar, ficou pequeno aqui os objetos, vou clicar sobre a borda, e vou vir aqui, vou aumentar um pouco, clicando e arrastando, tá? E vou colocar um evento de fim. E aí, eu quero que esse cara aqui, ele se una nesse gateway aqui. Eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo. Cliquei aqui, ó, ele arrastou. Normalmente ele traz por padrão sempre esse elemento aqui. Eu não gosto particularmente, eu prefiro que ele fique esteticamente mais bonito. Então, clico sobre a borda aqui, do nosso elemento de ligação do fluxo, né? Então ele vai abrir uma seta com um ponto verde e um ponto vermelho, ó, verde e vermelho. Vou arrastar ele aqui para cima, ó, só para ficar esteticamente mais bonito, tá? E vou exibir o marcador também exclusivo. O que eu estou dizendo aqui? Esse gateway ele é um gateway exclusivo, assim como o de cima. Se ele é exclusivo, e eu sei que ele é exclusivo porque ele tem um X aqui dentro, ele pode, a partir daqui, seguir apenas um caminho. Então ele pode vir para a tarefa 2 e da tarefa 2 pular para a tarefa 4 e finalizar, ou ele pode vir para a tarefa 3 e finalizar. Aqui, de repente, pode ser confirmação por e-mail, por exemplo. Eu vou mudar o texto para a gente entender. Então eu tenho aqui uma confirmação por e-mail do cliente. E aqui eu tenho uma confirmação por WhatsApp do cliente. Só para a gente entender por que ele pode ser, tá? Deixa eu deletar esse texto. Confirmação do WhatsApp do cliente. Então, ó, repara. Eu preciso verificar se o cliente deseja o pedido, tá? Então, de repente, aqui a pergunta é isso. Cliente deseja o pedido? Tá? Se o cliente deseja o pedido, ele vai confirmar por e-mail, ou ele pode confirmar por WhatsApp, e aí, tanto faz, se ele confirmar por e-mail ou por WhatsApp, eu vou para a tarefa 4 que eu emitir pedido de compra. Acabou, né? Tanto faz. Por isso que a gente chama ele de exclusivo. Pode ser para um caminho ou para o outro. Esse fluxo está até incompleto, né? Deixa eu aumentar ele um pouco aqui. O cliente ele pode desistir, né? Ele pode querer não confirmar. Ele pode não confirmar. Então, se o cliente não confirmar, eu posso ter aqui uma opção aqui, ó, vermelho, né? E eu vou ligar aqui, ó. Tá? E aí eu posso dar um F2 aqui, ó. Apertei F2, ele vai abrir uma caixa de texto, eu coloco aqui, sem confirmação. Se eu não tiver confirmação, simplesmente eu cancelo o pedido do cara. Acabou. Fluxo bonitinho aqui desenhado, tá?
Isso é o que a gente chama de gateway exclusivo. Ele pode ir por um caminho ou por outro. Aí fala assim, Marcel, mas por que você colocou o símbolo do gateway? Porque aqui está indicando que eu preciso fechar as pontas desse gateway. Porque apesar de eu ter no fluxo duas diferenciações, ó, diferenciação 1 e diferenciação 2, ele segue o mesmo fluxo depois. Então, por isso, eu tenho que ter esse gateway fechando esse fluxo onde eu separo eles para depois poder unificar de maneira exclusiva. E aí, de repente, eu tenho um gateway que ele vai ser o que a gente chama de inclusivo. Então, ó, dei um Ctrl C, né? Eu copiei, colei. E eu vou transformar esse gateway agora em inclusivo. Vou clicar aqui, ó, com o botão direito. E vou marcar aqui, ó, em tipos de gateway inclusivo. E vou marcar aqui inclusivo também. A partir de agora, o que acontece? Meu fluxo, ele é obrigatoriamente, ele tem que fazer as duas caixas. Então, para fazer sentido, eu vou colocar aqui, ó, eu vou mudar os textos, tá? Então, lá em cima é confirmação por e-mail do cliente, aqui de baixo é embalar produtos, tá? Então, só um exemplo, tá? Eu sei que não tá nem muito certo isso que eu tô falando aqui, mas é só pra gente ter um exemplo. Então, o que eu tô falando? Eu tô falando o seguinte, eu tenho que ter a confirmação do cliente e eu tenho que ter uma tarefa que é embalar os produtos para depois emitir o pedido de compra, ok? O que eu tô falando nesse exemplo? Tanto faz eu fazer isso primeiro e esperar, ou fazer isso depois e esperar. Aqui, vou dar um F2, ambas as tarefas anteriores devem ser cumpridas. Então isso é um gateway inclusivo, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que ele tem que confirmar por e-mail e embalar os produtos para que eu possa emitir um pedido de compra. Então aqui está a diferença. O inclusivo obriga que todas as tarefas anteriores ao gateway sejam cumpridas para que eu possa para o próximo passo, tá? E aí eu termino a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima.